A viúva de um petroleiro morto em acidente aéreo vai receber R$ 200 mil de indenização. Para a seção 2 de dissídios individuais, o fato de a empregadora ter fornecido o transporte atraiu a responsabilidade pelo acidente. Vamos falar com a repórter Samantha Flor, que tem as informações desse caso para a gente. Oi, Samantha. Olá, Luana. O empregado estava em Macaé, município do interior do Rio de Janeiro, e foi chamado a se apresentar na capital fluminense, de onde embarcaria em um avião para uma plataforma de petróleo. Minutos depois de decolar, o avião se chocou contra o morro, na região do Pico da Pedra Bonita, matando todos que estavam a bordo, os tripulantes e 17 passageiros, inclusive o petroleiro. A viúva do trabalhador ajuizou reclamação trabalhista, pedindo a condenação solidária da empregadora pelo pagamento da indenização que seria devida pela empresa aérea. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, confirmou a sentença que responsabilizou a petroleira como empresa contratante pelo acidente. A conclusão foi baseada na teoria do risco, em que o dever de indenizar decorre da própria atividade profissional. Na interpretação do TRT, ao fornecer transporte aéreo aos empregados, a petroleira assumiu a função de transportadora, o que acarreta a responsabilidade por eventuais acidentes ou danos no percurso. Com isso, determinou o pagamento de pensão à viúva até que ela complete 70 anos de idade e indenização de R$ 200 mil. O regional também se embasou no Código Civil para justificar a decisão. Segundo o artigo 734, o transportador responde pelos danos causados, tanto aos passageiros quanto às bagagens. Já o artigo 735 diz que a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente não é eliminada por culpa de terceiros. A empresa entrou com a ação rescisória no Tribunal Superior do Trabalho 2 anos depois da decisão regional ter se tornado definitiva. A empregadora argumentou que o TRT não havia considerado as hipóteses que excluiriam a responsabilidade objetiva, como caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Segundo a defesa, o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, concluiu que decisões inadequadas e excesso de autoconfiança dos pilotos teriam provocado o acidente com a aeronave. No TST, o caso foi analisado pela seção 2 de dissídios individuais. O relator, ministro Amaury Rodrigues, explicou que quando a empresa assume o papel de transportadora, não há necessidade de comprovar a culpa para caracterizar o dever de reparação pelos danos sofridos. O empregado foi vitimado pelo exercício do trabalho e a serviço da empresa. E também destacou, era da ré a responsabilidade pela escolha da empresa utilizada, tendo inclusive emitido os bilhetes aéreos. Então a responsabilidade objetiva aqui não é pelo exercício da função de risco, mas a rigor de transportador, como disse o tribunal, a empresa, nesse caso, equiparou-se ao transportador. Para o ministro, também não foi indicado na ação rescisória nenhum fato que havia sido desconsiderado equivocadamente ao longo do processo. A decisão foi unânime. A petroleira entrou com um recurso extraordinário. Volto com vocês do estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações.